eu acho que há pessoas que gostam mais da solidão do que outras, né? Uhum. Então, pessoas que o contexto de isolamento não os aborrece tanto, né? Mas há pessoas que não estão, talvez, muito preparadas para lidar com essa questão do isolamento, que é o que a gente está muitas vezes vendo, que enquanto é novidade, vamos em frente. Mas aquela novidade não muda. A gente tem que continuar dentro de casa, a gente tem que continuar com restrições. Nós não sabemos o que vai acontecer, né? Porque essa é uma outra coisa que a gente veio a conversar, né? Uhum. Porque Sim. há um psicanalista mais contemporâneo, Wilfred Bion, que fala muito que a psicanálise está olhando o tempo inteiro para o desconhecido. E, Sim. às vezes, mesmo alguns psicanalistas tomam isso como uma espécie de misticismo, né? Que parece uma coisa meio do outro mundo, né? A gente tem a ciência, e como é que você está falando toda hora de desconhecido? Mas eu acho que essa pandemia e tudo que ela trouxe e ela tem trazido, ela está apontando, ela Uhum. joga muito claramente para a gente a questão de que nós sabemos pouco. A gente tem o que a gente sabe, se a gente pode usar, mas muitas vezes a gente sabe muito pouco. Por isso, essa questão de olhar o desconhecido como uma oportunidade de aprendizado, de construção de um outro tipo de experiência, em um outro tipo de conhecimento. Sim, e envolve inclusive a prática psicanalítica dos psicólogos como um todo. Alguns, né, se permitem com certa tranquilidade ou até muita tranquilidade o atendimento virtual. Outros tantos também estão enfrentando dificuldade para trabalhar nesse novo cenário. É verdade. Eu acho que todos nós, né, a gente está num campo em que estar junto com a pessoa é Uhum. uma coisa tão importante. A gente, num diálogo assim tão próximo, direto, muitas coisas aparecem. A gente está tendo que lidar com o fato de que a gente tem que ter uma abstinência em relação a isso e a gente tem que aceitar essas novas mídias, essas outras circunstâncias, que é o único meio possível, muitas vezes, de Uhum. você poder fazer alguma coisa. Agora, por outro lado, a gente está se envolvendo em coisas como agora o que está acontecendo aqui entre a gente, que é uma coisa que a gente, há meses atrás, nem imaginaria que isso fosse acontecer, na verdade. Exato. Eu sempre dizia para os meus pacientes de consultório que eu poderia, às vezes, atender telefonicamente um paciente que estava fora ou por videochamada, porque eu já tinha conversado com aquela pessoa, já tinha uma história com ela, isso era um Uhum. facilitador. Mas agora, durante a pandemia, muitas pessoas me procuraram, acho que como todos os profissionais, com Uhum. uma necessidade muito grande de ter o contato, e as pessoas não tinham condição de vir, por os mais diversos Uhum. motivos, Uhum. né? E aí a gente tem que enfrentar, ficar diante desse novo, né? Que é esse tipo de contato como o que a gente está fazendo agora, Sim. né? Então, mas aí tem um aspecto positivo que você ressaltou, é que tem muita gente procurando a ajuda, né? Sim, Ah, e isso é muito sim, bom, quer dizer, tem gente querendo falar, querendo ser ouvido. Isso a é. gente pode fazer na clínica, mas os amigos, os familiares, é uma outra escuta, claro, né? É diferente, é Uhum. uma escuta diferente, mas essa aproximação entre as famílias que tem causado um mal-estar grande, principalmente quem tem filhos pequenos, adolescentes, que não estão muito sabendo como lidar com essas pessoas em casa. Sim, eu acho que existe uma coisa que tem esse âmbito que você está colocando, e é uma coisa que é um fenômeno que a gente está vivendo também da sociedade, que Uhum, assim que eu acho que a psicanálise tem muito a contribuir, que são esses dois aspectos que estão sempre presentes na gente. A gente tem uma vida consciente em que a gente usa os sentidos, a observação, a visão, a audição, uhum, os outros todos os sentidos, mas isso que tem a ver com a nossa consciência.
com o fato de a gente estar consciente do que a gente Aquilo que está eu sei observando. sobre mim. Isso, isso. Agora, imaginaria que isso fosse acontecer, na verdade. Exato. Eu sempre dizia para os meus pacientes de consultório que eu poderia, às vezes, atender telefonicamente um paciente que estava fora ou por videochamada, porque eu já tinha conversado com aquela pessoa, já tinha uma história com ela, isso era um Uhum, facilitador. Mas agora, durante a pandemia, muitas pessoas me procuraram, acho que como todos os profissionais, com uhum, uma necessidade muito grande de ter o contato, e as pessoas não tinham condição de vir, por os mais diversos uhum, motivos, uhum. né? E aí a gente tem que enfrentar, ficar diante desse novo, né? Que é esse tipo de contato como o que a gente está fazendo agora, Sim. né? Então, mas aí tem um aspecto positivo que você ressaltou, é que tem muita gente procurando a ajuda, né? Sim, Ah, e isso é muito sim, bom, quer dizer, tem gente querendo falar, querendo ser ouvido. Isso a é. gente pode fazer na clínica, mas os amigos, os familiares, é uma outra escuta, claro, né? É diferente, é uma Uhum. escuta diferente, mas essa aproximação entre as famílias que tem causado um mal-estar grande, principalmente quem tem filhos pequenos, adolescentes, que não estão muito sabendo como lidar com essas pessoas em casa. Sim, eu acho que existe uma coisa que tem esse âmbito que você está colocando, e é uma coisa que é um fenômeno que a gente está vivendo também da sociedade, que, Uhum, assim, que eu acho que a psicanálise tem muito a contribuir, que são esses dois aspectos que estão sempre presentes na gente. A gente tem uma vida consciente em que a gente usa os sentidos, a observação, a visão, a audição, uhum. os outros todos os sentidos, mas isso que tem a ver com a nossa consciência, com o fato de a gente estar consciente do que a gente Aquilo que está eu sei observando. sobre mim. Isso, isso. Agora, de outro canto, a mesma gente falando, a gente no dia a dia, a Uhum, mente da gente está o tempo inteiro trabalhando. E o sim. processo de Inclusive quando a trabalho da gente nossa... dorme, né? Oi? Mesmo Inclusive quando a quando gente estamos dormindo. dorme. É. E é como se tivesse, como dizia o Freud, dois tipos de pensamento. Um pensamento voltado para a exterioridade, que tem a ver com a consciência, e um Uhum, outro pensamento voltado para a interioridade, que tem a ver com aquilo que a gente não tem controle. Se convencionou chamar do inconsciente, aquelas coisas que vão se produzindo na nossa mente. E a questão é que o contato humano ele aflora, né? Faz uhum, com que aflore isso que a gente não tem controle, muitas vezes de uma maneira vertiginosa e até desastrosa, como a gente costuma ver nessas polarizações, nos grupos que começam com grande facilidade a ter discussão, da mesma maneira que as pessoas que se conhecem no dia a dia com grande facilidade começam a discutir, perdem o controle, né? uhum. Então, acho que isso tem a ver com a nossa humanidade e com aspectos que estão, vamos dizer, além do nosso controle imediato e consciente. E a única maneira de lidar com isso é compartilhar, é a gente conseguir estabelecer um diálogo genuíno com o Uhum. outro. Sim, Não é outra maneira. sim, Principalmente admitir quando a gente falha, que é importante a gente reconhecer que a gente falha, porque esse é um fato, não é? Nós não temos que sim, ficar sustentando a idealização de nós mesmos, a idealização que o outro faça da gente. A gente sim, tem que reconhecer a nossa falha e aí procurar fazer alguma coisa com esse desastre, que é esse desentendimento que ocorre. sim. Eu acredito realmente que a gente possa fazer sempre alguma coisa. Se a gente tem um vínculo, a gente tem um vínculo mais para o lado do amoroso, do amor, da amorosidade, do respeito, e a gente Uhum. consegue, então, estabelecer isso. Mas é Sim. difícil.
É difícil, eu entendo que principalmente porque a sociedade atual ela está muito voltada para fora, como diz o Bauman, né, para as relações líquidas, para o externo, para Sim, aquilo que sim. você não, que escorre pelos seus dedos. Então, que você não para Uhum. muito para pensar, para refletir, para se envolver, não está disponível tanto para troca e também para repensar seu comportamento, como você disse, reconhecer os seus erros. A idealização que o outro faça da gente, a gente Sim, tem que reconhecer a nossa falha e aí procurar fazer alguma coisa com esse desastre, que é esse desentendimento que ocorre. sim. Eu acredito realmente que a gente possa fazer sempre alguma coisa. Se a gente tem um vínculo, a gente tem um vínculo mais para o lado do amoroso, do amor, da amorosidade, do respeito, e a gente consegue, então, estabelecer isso. Mas é Sim. difícil. É difícil, eu entendo que principalmente porque a sociedade atual ela está muito voltada para fora, como diz o Bauman, né, para as relações líquidas, para o externo, para Sim, aquilo que sim. você não, que escorre pelos seus dedos. Então, que você não para Uhum. muito para pensar, para refletir, para se envolver, não está disponível tanto para troca e também para repensar seu comportamento, como você disse, reconhecer os seus erros. Quando é uma... Esse entendimento que fica tão difícil às vezes, né? Acho Uhum. que se justifica um pouco pelas características que predominam hoje na sociedade, Uhum. das relações líquidas, como o Bauman coloca, que, no Sim, meu ver, está muito sustentado por traços narcísicos, né? sim, sim. Onde a pessoa se relaciona com o outro desde que ele assegure o seu narcisismo. Olha como eu sou Uhum. bacana, como eu sou legal, eu tenho razão, eu sei de tudo. Quando a fragilidade começa a aparecer, né, a Uhum. tendência é fugir dessa relação, porque essa relação faz a pessoa olhar para aquilo que é difícil ser visto nela. Sim, eu acho que quando se a gente utiliza, voltou? Opa, Se a gente utiliza voltou. a nossa memória como uma coisa obstrutiva, quer dizer, o nosso desejo, a nossa memória, como uma coisa que tem que ser imposta, então vira um entrechoque de sistemas, né? E como dizer, a questão é, o outro propõe uma dificuldade, propõe às vezes uma área em nós mesmos que está obscurecida. Então a gente tem que perseguir isso, a gente tem que, vamos dizer, se calar para se entender de alguma maneira. Eu estava lembrando de uma música que fala: a gente se olha, se toca e se fala, né? E se cala e se desentende no momento em que fala. Então a gente tem que buscar, às vezes, essa coisa do recolhimento para escutar a fala do outro e principalmente entender, e se está relacionado com a gente, o mal-estar do outro, né? Uhum. Esse mal-estar que a gente mesmo não entende, né? Acho que a gente tem que ter uma clareza e ter uma calma, né? Uma Uhum. tranquilidade para olhar para esse aspecto da turbulência que está ali, que causa na gente, que o outro está dizendo que não está sentindo o que a gente está vendo. Então a gente tem que tentar acompanhar para poder, de fato, através desse gesto, depois conseguir um acordo com as palavras, né? Sim. Se não, porque se você não escuta o outro, o diálogo não foi estabelecido, né? Quando as pessoas não se Exato. escutam. Exatamente. Então, acho que é essa coisa que a gente está fazendo aqui. A gente está tocando bola um para o outro, né? Uhum. Não adianta nada uma pessoa chegar e começar a mostrar a erudição dela, que ela estudou, o que ela sabe, o que ela é expert nisso, se isso Uhum. não suscetibiliza a essa troca, né? Eu Uhum. sempre lembro que um analista me disse, por exemplo, que a psicanálise, se ela não serve para a vida, ela não serve para nada.
né? Sem Então, dúvida. acho que a erudição e a coisa, o próprio conhecimento, se Uhum. ele não é, vamos dizer, utilizado desta maneira viva, ele não serve para muita coisa. Pelo Exato. menos no que tange a realidade psíquica, né? No que a Uhum. gente está preocupado aqui.